Vamos começar então com a apresentação das propostas do Fórum. A seguir, vamos apresentar a proposta LAC 2025-1, distribuição de recursos a pessoas físicas. Convidamos a Jorge Palha a fazer a sua apresentação de proposta. Lembramos aos autores que têm 10 minutos. Obrigado, Marcela. Nós já discutimos essa proposta durante as últimas semanas na lista e como vocês vão ver no final da proposta, eu também tenho algumas ideias de como melhorar, mas eu vou apresentar o que eu tenho até agora. As políticas atuais de LACNIC basicamente contemplam, se nós temos uma interpretação literal do texto, a distribuição de recursos unicamente a organizações. Essa proposta especifica uma mudança nessa política, nesse texto, para que, dessa forma, possamos ter as mesmas opções que existem em outras regiões, em 3 de outras 5 regiões, e que pessoas jurídicas, organizações e pessoas físicas com atividade econômica também possam receber os recursos e pessoas físicas sem atividade econômica. Quer dizer que, perfeitamente, qualquer cidadão poderia receber um recurso porque, de repente, são pesquisadores e têm um laboratório na sua casa, ou têm uma necessidade de multi-homing, por exemplo, porque dependem da conectividade de internet. E, como vocês sabem, no caso de IPv6, é ter divisões próprias. Não existe uma outra solução tecnicamente aceita pelo IETF para ter conectividade com multi-homing, diferentemente de IPv4, que temos o mecanismo NAT. Bom, eu vou ter que me aproximar um pouquinho. É porque é impossível ler. Eu não quero ler o texto completo, mas sim, eu tenho alguns pontos aqui iniciais. Eu não sei exatamente como surgiu a redação atual desse ponto específico do Manual de Políticas. Eu acho que pode ser algo proveniente de textos de outras regiões, como um texto antigo de Arim, ou talvez era porque quando nós começamos com o nosso Manual de Políticas de LACNIC, que havia uma escassez de endereços IPv4, então tinha um certo sentido e sabíamos que isso teria solução para os usuários finais através do NAT. Então, talvez houve outros motivos no início, mas o que eu poderia chegar a pensar é que talvez por esse motivo temos essa definição atual de para quem nós entregamos ou alocamos recursos. Como eu mencionei, estamos caminhando para um mundo cada vez mais conectado. E como anedota, eu posso compartilhar algo que certamente vocês já ouviram falar. Semana passada, ou há 2 semanas, eu não me lembro exatamente, houve um blackout, um apagão na Espanha, na França e em Portugal. E aqueles que tínhamos conectividade com baterias e com fibra ótica, continuávamos tendo acesso à internet. Morreram aproximadamente 12 pessoas por causa disso, porque há pessoas que dependem da eletricidade. Mas vamos para um mundo em que cada vez teremos mais dispositivos médicos que precisam de supervisionamento. Eu sei que eu estou falando de um caso extremo, mas eu acho que é um bom exemplo de por que um indivíduo, mesmo que não seja uma organização, poderia chegar a precisar de ter justamente múltiplas conexões à internet. E como eu acabei de mencionar, do ponto de vista técnico, com IPv6 não é possível se você não tem endereços próprios. Por esse motivo, eu trago essa ideia e o porquê dessa proposta, o motivo dessa proposta. E eu também comento que eu não espero que, se for aprovada essa entrega de endereços a pessoas físicas, exista um grande avalanche. De fato, há outros registros e não é isso que vai acontecer. Não vamos receber centenas de solicitações. E esse também é um benefício para os provedores de internet, porque se tiver que entregar endereços a um usuário final, mesmo que não seja uma atividade econômica, porque não tem uma atividade econômica, obviamente vai ter que ter um faturamento maior. Também é um mecanismo de negócios para os provedores de internet, não é algo que vai contra os provedores. De fato, seria um paradoxo
que se em qualquer um dos países da região de LACNIC uma pessoa física possa ter uma atividade econômica como um centro de dados, que logicamente precisa de muitos endereços, LACNIC poderia negar e isso não faria o menor sentido. E eu vou esclarecer isso mais para frente na apresentação. E vamos ver agora qual é o texto que nós já temos. Há algumas partes do texto que eu estou omitindo. Na esquerda vocês veem o texto atual e à direita vocês veem a minha proposta de adição. Basicamente, o problema é que a redação de uma seção de normas gerais no Manual de Políticas e que, portanto, é competente e aplicável a recursos IPv4, IPv6 e os ASNs, diz que os recursos de numeração de internet sob a responsabilidade de LACNIC devem ser distribuídos a organizações legalmente estabelecidas na sua região de serviço. Essa é a questão importante aqui. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se nós interpretamos esse texto de forma literal, uma organização legalmente estabelecida seria exclusivamente uma pessoa jurídica, uma pessoa física com atividade econômica, dependendo da legislação, pode não ser considerada, e de fato costuma ser assim, como uma organização legalmente estabelecida. O que eu proponho aqui para permitir tanto pessoas físicas ou às vezes chamadas pessoas naturais em outros lugares com atividade econômica ou sem atividade econômica, e eu estou incluindo ambos os casos, eu proponho acrescentar um parágrafo que diga: serão realizadas distribuições a pessoas físicas sempre que sejam residentes legais na região de serviço de LACNIC exclusivamente para o seu uso na região. Essa seria, então, a mudança, seria adicionar esse parágrafo como complemento do que já existe, que cobre pessoas jurídicas, organizações legalmente estabelecidas. E eu insisto, estamos falando de uma interpretação literal aqui, que qualquer pessoa, mesmo que não tenha informações jurídicas, poderia entender no momento da leitura do Manual Atual de Políticas. Trago também algumas informações adicionais para que vocês tenham referências de outras regiões. Em RIPE NCC, aproximadamente 5% dos membros são pessoas físicas. Desse total, 3% têm atividade econômica e 2% não têm atividade econômica. Os números publicados, as cifras publicadas por RIPE NCC são os seguintes. Basicamente, eu fiz essas extrações de conversas com cada um dos registros, e o segundo parágrafo que menciona ali são números públicos e eu calculei. Mas basicamente no final de 2024 havia 20.167 membros em RIPE NCC, 1.008 pessoas físicas, 605 com atividade econômica e 403 sem atividade econômica. Em APNIC a situação é bem diferente, porque apenas eles têm constância de 5 a 10 membros e nem sequer existe precisão nos dados, como no caso de RIPE NCC, apenas há de 5 a 10 pessoas físicas sem atividade econômica. E eles sabem também que a maioria dos membros são organizações legalmente estabelecidas, o que consta no Manual Atual de LACNIC, também organizações legalmente estabelecidas, seria a mesma coisa do ponto de vista jurídico, mas eles sabem que também há bastantes sole traders, assim que eles chamam aquelas pessoas autônomas, pessoas físicas com atividade econômica, tem diferentes nomes em diferentes países. Em AFRINIC não há menção específica sobre este tema, mas também não é excludente, como nós vimos agora no Manual de Políticas de LACNIC, parece que seria excludente. E eu insisto em que há uma interpretação literal. Como eu mencionava então, no caso de AFRINIC, não há uma menção explícita nem em documentos legais, nem no Manual de Políticas, porém no site diz explicitamente que as pessoas físicas são consideradas como end users, ou usuários finais. A questão é que eles não sabem até a data de hoje de indivíduos que tenham obtido recursos, e basicamente em ARIM, há uma alocação de recursos a pessoas físicas sempre que exista um registro. E o que acontece? Esse registro depende do estado. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, depende do estado onde eles morem. E há estados que nem sequer requerem de um registro e, portanto, poderiam receber recursos simplesmente pedindo. Então, isso foi confirmado, mais uma vez, com o staff correspondente. Essa discussão também
foi feita na lista de ARIM e, consequentemente disso, não fui eu que apresentei, foi outra pessoa que apresentou, foi na minha frente, e é para fazer exatamente a mesma coisa que eu estou propondo aqui, que pessoas físicas sem atividade econômica também possam receber recursos. Resumindo, então, a atividade da lista, eu acho que esse é o meu último slide. Dizemos na lista que não há um problema, não há uma necessidade. Também mencionaram que devem ser registrados como uma empresa, ao invés de ser uma pessoa, um trabalhador autônomo. E estamos exigindo que se registrem como empresa, ao invés de manter um estado que é completamente legal no seu país, que é o de trabalhador autônomo. Em alguns países, para poder ter uma atividade econômica, você precisa constituir uma empresa, criar uma empresa. Não sei se é correto ou não, acho que foi o que mencionaram no caso do Chile. Eu simplesmente estou repetindo o da lista. Também mencionaram que podem receber endereços do ISP, do provedor de internet, mas é possível comprovar que não há um mecanismo estabelecido pelo IETF e também não há um padrão para ter multi-home com IPv6. E também foi mencionado que dessa forma estamos quebrando um dos esquemas de internet. E eu lembro de comentar sobre isso com alguém recentemente, aqui no início, as alocações não eram a empresas ou instituições, eram a pessoas físicas e não era necessário demonstrar atividade econômica. Então, nós não estamos quebrando o esquema. Na verdade, nós quebramos naquele momento em que nós colocamos exclusões. Chegou o tempo. Mais um minuto. Rapidinho. No final, a questão é que nós temos aqui duas questões que estão misturadas na proposta. É diferenciar as pessoas com atividade econômica e sem atividade econômica, se devem receber recursos. Basicamente, o LACNIC está considerando, apesar da interpretação do manual parece dizer o contrário, e juridicamente parece ser contrária, que uma pessoa física com atividade econômica é uma organização legalmente estabelecida. Eu consulto diferentes países e advogados e me dizem que não é assim, mas essa é a interpretação do LACNIC. Acredito que devemos deixar claro no manual de políticas o que é. Eu não digo que o LACNIC esteja fazendo errado, mas o manual deve refletir a realidade daquilo que estamos fazendo. Acho que esse sim foi o último slide. Muito obrigada, Jordi. Convidamos a seguir a Franco Cabreira, do staff LACNIC, para apresentar a análise de impacto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esta é a outra apresentação, na verdade. Agora sim, vou apresentar a vocês a análise de impacto da proposta que foi apresentada pelo Jordi agora. Se chama Distribuição de Recursos a Pessoas Físicas. Em primeiro lugar, primeiro comentário, bom, nós entendemos por organizações legalmente estabelecidas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas que estão registradas em algum dos regimes nacionais, trabalhadores independentes, seja por monotributo, unipessoais ou similares em outros países. Em segundo lugar, designar recursos a pessoas físicas que não estejam registradas diante de um ente tributário acarreta riscos maiores na hora de cumprir a norma legal de controle ou compliance. Isso inclui possíveis casos de falsificação de documentos e dificuldades na validação da identidade. A existência de uma figura legal permite consultar bancos de dados oficiais para responder diante de um conflito. Recomendações do staff para a proposta não há nenhuma. Finalmente, o impacto no sistema de registro ou outros sistemas é que a proposta potencialmente tem um alto impacto operacional, institucional e legal. Isso é tudo. Obrigado.
Obrigada, Franco. Jordi? Se você colocar a apresentação novamente, último slide, por favor. Aqui não vai. Dime. Sí, es la última diapositiva de la misma presentación. O último slide da apresentação que eu acabo de fazer. ¿Le doy? Ahí está. Si quieres la tengo en mi ordenador y lo comento sobre el ordenador. Por ganar tiempo. Bueno. Muito bem, como eu tenho aqui no meu computador, embora vocês não vejam, basicamente são 2 parágrafos bem simples para responder aos 2 pontos da análise de impacto. O primeiro ponto diz que hoje entendemos como organizações legalmente estabelecidas, tanto pessoas jurídicas como físicas, com uma atividade econômica registrada. O que eu comentei antes é que legalmente um trabalhador independente não é uma organização com atividade... desapareceu o texto. Legalmente não se entende, pelo menos nas consultas que eu fiz, nem em todos os lugares vai se entender da mesma forma, assim, literalmente, como um trabalhador como algo diferente que seja uma pessoa física com atividade econômica. Isto pode ser correto, mas não custa nada esclarecer isso no manual de políticas, porque pode haver dúvidas. Alguém que chega aqui ao LACNIC e lê o manual de políticas vai entender que possivelmente essa pessoa, sendo um trabalhador, pessoa física, tendo uma atividade econômica, não tem direito a recursos e nem sequer vai perguntar. Por isso eu acredito que é bom e não faz mal esclarecer e melhoramos a interpretação do manual. Ao designar recursos a pessoas físicas que não estão registradas diante de um ente tributário acarreta maior risco, etc. Todas as pessoas físicas com ou sem atividade econômica estão ou podem estar registradas diante de entes tributários. Mesmo sem atividade econômica, as pessoas físicas temos a obrigação de pagar impostos de diferentes tipos. Às vezes pagamos imposto zero porque não temos renda suficiente, mas todos temos um documento de identidade. Eu acho que poderia parecer mais difícil comprovar isso, mas está sendo feito em outros RIRs e isso não traz nenhum problema. Eu não vejo dificuldade. Pode ter um risco maior potencialmente, mas você pode falsificar um documento, você simplesmente para obter recursos, registrar uma empresa inexistente. Sabemos que essas coisas acontecem. Há métodos fáceis para comprovar isso. Não sei até que ponto está implementado o uso de certificados digitais na região, mas é possível pedir um certificado digital, uma assinatura digital. Essa pessoa, através desse e-mail, mostra que ela se identifica para o governo. Pode-se pedir um documento de identidade, inclusive pode ter a apostila da AIA. Isto tudo permite demonstrar que essa pessoa é realmente quem diz ser. Me pediram, por exemplo, para demonstrar algumas coisas, me pediram a minha cópia de declaração de renda. Isso não houve nenhum problema, não causou nenhum problema. Obrigada, Jordi. Vamos começar então o tempo do período de discussão e convidamos
para que compartilhem suas dúvidas, façam seus comentários. Podem ir chegando perto do microfone, situados nos corredores. Aqueles que estiverem participando remotamente podem escrever as suas perguntas ou dúvidas no painel de perguntas e respostas, ou levantar a mão e fazer a pergunta também remotamente. Há 2 minutos para cada pergunta e 2 minutos para a resposta do autor. Temos tradução simultânea, portanto pedimos que, por favor, falem devagar e no seu idioma natal. E que se identifiquem com o seu nome, sobrenome e organização a qual pertencem. Edmundo. Boa tarde, Edmundo Cáceres, do Registro do México. Acho que essa proposta parte de várias suposições não definidas no ambiente da internet. Em diversos países existe uma definição diferente de pessoas físicas. Então, se partimos daí, o que fazemos no México, por exemplo, uma pessoa que trabalha por conta própria, gera renda, deve fazer uma declaração de impostos. Nós, como provedores de serviços, devemos entregar um comprovante fiscal. Esse comprovante só podemos dar a alguém que tenha um registro diante do ente fiscalizador. Então, uma pessoa física não poderíamos emitir um comprovante a uma pessoa física nem estabelecer com ela um contrato de prestação de serviços para entregar endereços IP. A outra parte é que, com todas as diferenças que há entre as legislações dos países, isso seria algo muito difícil de fazer, Jordi, para que o LACNIC possa dar endereços a uma pessoa física que não esteja registrada de uma forma que possa demonstrar renda, que possa emitir um comprovante nesse sentido. Edmundo, se você observar essa situação acontecendo no RIPE NCC, também no México, o que faz essa proposta é tornar independente as nossas propostas das mudanças legislativas que pode haver. Talvez no México haja mudanças legislativas que impedem designar recursos a pessoas, inclusive com atividades econômicas. Ninguém descarta isso porque é algo possível. Não é lógico que vamos para uma situação pior, mas as políticas não podem depender de que as pessoas estejam registradas em função do país. Dessa maneira, estamos discriminando a situação de uma pessoa física com ou sem atividade econômica num país ou em outro. Aí você já foi para o outro extremo, é como se nós tivéssemos uma bola de cristal. Se houver uma mudança na legislação do México, não temos uma mudança neste momento, não podemos criar algo por se houver uma mudança. Temos que comprovar a legislação de todos os países. O que pode acontecer no México pode acontecer em outros países, foi só um exemplo. E há países que não têm um registro. Então, isso acontece em alguns estados no ARIM. Em alguns estados não há registro, e como não há registro, fornecem recursos mesmo sem que exista esse registro. Logicamente, não falamos sobre entregar recursos a alguém que não se identifique. Podemos estabelecer mecanismos, como se faz em outras regiões, para, por exemplo, identificar uma pessoa física, uma ata de um cartório, um documento pessoal, documento de identidade. Pode haver há muitas maneiras de identificar uma pessoa, tanto pessoa física como registro de empresa. Tomás. Olá, Thomas Lynch, de Ubuntu, peronista. A lista de correio, eu sempre fui contrário a essa proposta, mas me interessa a parte de que uma pessoa física possa ter um endereçamento IPv6. Não só uma atividade econômica, mas pode
Justamente pelo caso que o Jordi menciona, pode ter uma doença, pode estar conectado com dois provedores diferentes, a internet, por exemplo. Eu acrescentaria a proposta limitar isso a 1/48, ou seja, sou a favor o fato de, ou seja, a quantidade de recursos necessários, isso não está sendo justificado. Isso não muda, seja PV4, PV6, não importa. Uma pessoa que tenha um domicílio, o lógico é que só pode receber 1/48 se não tem atividades econômicas. Vamos receber perguntas e opiniões daqueles que já estão no microfone, por favor. O resto devem fazer as suas perguntas através da lista de e-mails. Alfredo, pode passar. Olá. Na verdade, é mais um esclarecimento. Eu também tive algumas conversas com equipes de registro de outros RIRs e alguns sim consideram que isso traz desafios adicionais. E simplesmente por considerar um exemplo do que nós já conversamos. O que acontece com os recursos quando foram alocados para uma empresa e a empresa deixa de existir, ou é adquirida ou fusionada com outras políticas são bem claras. Mas o que aconteceria com o /48, que é de uma pessoa que morre? Isso passa para a herdança da esposa ou dos filhos. O que fazemos com os recursos nesses casos? É um desafio de muitos, mas deve ser levado em consideração. Eu não estou dizendo que não existam desafios, eu não pensei nessa possibilidade e não sei como foi resolvido em outros RIRs. Provavelmente, eu acho que um recurso é uma licença de uso, então eu entendo que a esposa ou o filho poderia dar, claro, dependendo da herança que essa pessoa tenha, mas eu não estou pensando muito nisso agora. Deveríamos verificar o que outros RIRs fizeram em função disso. De qualquer forma, devemos considerar que qualquer proposta de política tem outro tema separado, que é a implementação. Aqui não estamos discutindo como vamos fazer a implementação operacional. Então, o comentário é perfeito e é um desafio, sim, mas não quer dizer que isso seja um impedimento para a aceitação ou não da proposta. Pedimos desculpas, mas temos muito pouco tempo, então, por favor, todos aqueles que estão no microfone, utilizem o menor tempo possível. 1 minuto cada um, se possível. Ricardo? Boa tarde. Norberto Faria. Eu não concordo com a proposta porque eu acho que não está muito clara ou não foi corretamente orientada. E por quê? Porque você está dizendo que a política não está clara e que o que LACNIC está analisando, que propõe que deve ser uma organização, mas não está muito claro. Mas, na verdade, você tem um antecedente que LACNIC acabou de esclarecer e que qualquer pessoa que fosse solicitar poderia considerar isso como argumento para a sua solicitação. E, em segundo lugar, se o que você discorda da proposta, você deveria solicitar o ajuste do texto segundo a explicação de LACNIC. Porém, se você não concorda com o que LACNIC explica e que não abrange o que você solicitou, você deveria explicar de uma melhor forma. Eu entendi o que você disse, de fato. Do meu ponto de vista, após a análise de impacto, eu considero que essa proposta deve ser dividida em duas propostas. Uma que esclareça o texto atual para se ajustar à prática atual e outra proposta que discuta se nós queremos entregar recursos a pessoas físicas ou não. É isso o que eu vou fazer e, de fato, eu comentei para os moderadores antes. Mas nós temos que começar com uma proposta inicial e depois vemos o que fazemos em relação a isso. De qualquer forma, eu entendo que você está de acordo com melhorar o texto para que seja interpretado com o que é feito agora. Não estou de acordo. Ok, não está de acordo com isso também. Agora, então, Ricardo. Totalmente em contra, como expressado na lista e também como os demais comentários, todos os comentários que surgiram na lista, simplesmente não existe essa necessidade, nunca existiu, os argumentos apresentados pelo autor, infelizmente,
faltam de sustentação. Por exemplo, fala de discriminação, não existe discriminação nenhuma. Fala de direito do indivíduo de ter endereço IP, não tem sentido. Direito aonde? Onde está escrito que usuários têm que ter direito a endereço IP. Ninguém é discriminado, pode conectar à internet sem necessidade alguma, sem discriminação qualquer. O autor também comenta que outros RIRs possuem, menciona membros, tem que tomar um cuidado que membro é diferente de resource holders. Alguns permitem que você seja sócio do RIR, mas não necessariamente você tem endereço. Então, é totalmente contra. Fernando, 1 minuto. Agora sim, Fernando. O meu nome... Eu não acho um absurdo a ideia da proposta. Ela tem um aspecto interessante, principalmente para nós que somos mais técnicos, e as possibilidades que isso daria de pessoas físicas terem recursos de numeração. Porém, eu não consigo enxergar uma mínima demanda para esse tipo de solicitação, demanda de uso. Foi bom, Jordi, que você trouxe dados de outros RIRs, foi bom que você fez esse dever de casa e trouxe esses dados. Dá para a gente ver que não tem uma demanda muito alta, não existe uma demanda latente. E para a demanda que existe, já existe solução em muitas jurisdições. E no final, a coisa que mais me preocupa é a capacidade operacional de LACNIC de lidar com essas solicitações. Eu acho que a gente poderia investir melhor a energia e o tempo do LACNIC para fazer outras coisas que trazem mais benefício para a comunidade a curto prazo, que é facilitar e baratear para usuários finais tirarem a ASN. Obrigado. Vamos então agora reunir algumas opiniões e consultas antes de que Jorge possa responder. Douglas? Olá, sou Douglas Fischer. Eu sou favorável à ideia da proposta, mas contra a maneira que a proposta foi colocada. Eu agradeço ao Jordi por ter trazido o tema. Eu sou bastante favorável a esse tema e sou bastante criticado por me expressar nesse sentido já há algum tempo. Esse tema não vai ser resolvido facilmente. Eu não sei qual... Para mim está mais do que óbvio que eu acho que não teremos progresso nessa versão de proposta. E minha sugestão é que, para reapresentar essa proposta, que façamos um grupo de trabalho antes de ficarmos trazendo isso como uma nova versão, gerar coesão antes de trazer isso aqui de volta. Eu sou favorável, me disponho a participar disso dentro do possível, mas é um tema muito polêmico e não vamos chegar a um consenso só com apresentações no Fórum de Política Pública. Obrigada, Wesley. Olá, Wesley Correia. Estou contra a proposta. Eu acho que não há necessidade de uma proposta desse tipo, porque não considero que exista discriminação, e o fato de uma pessoa física não poder solicitar recursos não é uma discriminação. Seria discriminação que uma pessoa compre um carro e não possa dirigir porque não tem carteira de motorista, ou é um requerimento? Seria uma discriminação que uma pessoa menor de idade possa ter uma arma nos países em que está permitido, ou deveria ser um requerimento ser maior de idade para poder ter uma arma? Eu acho que essas solicitações de LACNIC que pede que seja uma pessoa jurídica com documentação no seu país são requerimentos ou requisitos e, na verdade, não são discriminações. Eu trago um exemplo do Paraguai. No Paraguai, com $15 e 2 dias, uma pessoa pode solicitar ser registrada como microempresa e obter a sua personalidade jurídica. No Brasil também pode ser feito de forma online, então não faz o menor sentido. Jorge, você gostaria de responder? Vou ver se eu lembro de todas as colocações. Basicamente, eu acho que estou repetindo um pouco o que eu disse. Para responder ao Ricardo, eu acho que sim, que há uma necessidade
Vários disseram que não há uma necessidade, mas como o Fernando disse, com os dados de outros REITs, há casos em que é pedido. Sejam 5, sejam 500, a necessidade existe. A questão é que, como nós não estamos permitindo, não estamos vendo. É bem simples, isso acontece com muitas coisas. Se nós não prestamos um serviço, as pessoas não vão bater na nossa porta para pedir isso. Se a gente fosse entrar em contato com grupos de usuários, provavelmente eles diriam: sim, eu não tinha pensado nisso, mas eu quero isso, porque a minha mãe está doente e precisa estar conectada à internet de forma permanente e estável, por exemplo. Vamos ouvir então as últimas 3 opiniões. Hernan Ercidiácono. Eu já expressei a minha opinião na lista, foi uma das opiniões contra, e provavelmente dos motivos que você listou, o primeiro argumento é justamente o que eu considero. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema porque o segundo é justamente o que resolve o problema, na minha opinião. Eu estou de acordo com o que o Wesley disse. Pode falar? Boa tarde, Eduardo Jimenez, advogado de LACNIC. Eu queria colocar algo, porque Jorge estava falando sobre a questão de se um país revogar isso ou não. E na análise de impacto, nós falamos a questão de conformidade ou compliance. Nos últimos anos, com diferentes variações em diferentes países, esteve ali presente a questão da lavagem de ativos, que tem um certo controle. Eu acho que se em algum país não está permitido ter uma empresa, do ponto de vista fiscal, pode gerar um problema de compliance em termos de lavagem de ativos para a LACNIC. Então, eu acho que esse argumento não funciona porque poderia trazer problemas para a LACNIC. Eu queria que todos estivessem cientes desse tema. Pois é, mas eu repito que essa situação acontece em outras regiões e eles resolveram. Então, será necessário exigir algum tipo de registro, pedir mais informações, de repente algum tipo de atestado notarial para que certifiquemos que a pessoa é uma pessoa e tal. O que eu consegui entender a partir da discussão da lista, a discussão que tivemos aqui, a análise de impacto, é que essa proposta deve ser separada em 2 partes. Por um lado, pessoas físicas com atividade econômica, que fique refletido corretamente no manual de políticas, algo que seja bem explícito e que não exista uma possibilidade de uma interpretação diferente das boas práticas que eu considero que são boas práticas, as de LACNIC, e por outro lado, pessoas físicas sem atividade econômica. São 2 discussões diferentes. Vamos ouvir as 2 últimas manifestações, Ariel? Olá, Ariel, de LACNOG. Jorge, obrigado pela sua proposta. Inicialmente, eu estava a favor dessa proposta. Eu acho que qualquer proposta que, digamos, torne maior a comunidade e que melhore o LACNIC é algo que é positivo. E, na verdade, agora eu vejo que é muito complexo e que não faz sentido. O que Alfredo disse, o que Eduardo disse também está muito correto. Eu acho que podemos acabar nos metendo em problemas por algo que realmente não sei se vai ser tão utilizado, e eu acho que traz muitas complicações e eu não sei se vale a pena. Não importa se for dividido em 2 ou 3 propostas, não tenho certeza se faz muito sentido dedicar energia a resolver uma questão que, na verdade, no final do dia, pode que não seja muito utilizada. Então, eu não vejo, eu estou contra, e certamente você vai continuar com mais de uma versão, e provavelmente eu continuo estando contra as versões que venham pela frente, porque há outras coisas que devemos consertar primeiro. Bom, então você acredita que pelo menos corrigir para que o texto do manual de política seja claro também não é algo necessário? Talvez, mas por enquanto eu estou contra. Obrigado. Pode falar. David Mamão, da Colômbia. Eu estou a favor da proposta porque supomos que a internet é um bem comum e que todas as pessoas devem estar conectadas. E eu sinto, e é a minha opinião pessoal, que como não permitimos isso, estamos excluindo as pessoas. Então, a minha preocupação principal é a verificação da pessoa física. Eu considero que pode ser um inconveniente que vai ser bastante complicado de resolver, porque há diferentes legislações, diferentes questões legais em diferentes países. Mas eu acredito que esse tema vai continuar evoluindo e vamos conseguir resolver e implementar essa proposta. Obrigado.
Obrigado, eu concordo completamente com você e, como eu disse várias vezes, há vários mecanismos de verificação, até mesmo empresas externas que mesmo que sejam responsáveis por essa pessoa possam fazer a verificação e já está sendo feito em outras regiões. Sim, existe uma dificuldade, mas não é algo impossível de resolver. Ok, agora sim vamos com as duas últimas manifestações. Nicolás? Olá, Nicolás Antoniello, falando em nível pessoal. Eu estou contra política, não estou contra a versão, não importa se for 1 ou 500 versões, porque considerando várias coisas que foram mencionadas, eu não concordo e vou comentar algumas questões. Primeiro, eu acho que não podemos diminuir a importância dessa discussão argumentando que uma pessoa doente precisa ter recursos como um sistema autônomo ou um endereço IP para poder fazer multi-homing. O multi-homing está resolvido há muito tempo e isso não é necessário. E além disso, a outra questão que é técnica. Não é uma questão de direitos, é uma questão de como funciona a internet, de como foi desenhada. Pelo menos essa é a minha opinião. E uma das questões que devemos fazer para que uma pessoa possa receber alocação de recursos é demonstrar capacidade técnica, pedimos diagramas de rede, planos e tal. Então, a minha avó está doente e ela quer um endereço. Como que ela vai provar que tem capacidade técnica? Como podemos comprovar a capacidade técnica de uma pessoa física? E essa é apenas a ponta do iceberg. E temos que modificar muito mais no manual de política e no procedimento de alocação de endereços, e não apenas aquele texto que você trouxe, Jorge, porque, dentre outras coisas, o que você faz com a parte de demonstração de capacidade técnica? Estávamos falando agora da questão de revogação de recursos e tal. E, mais uma vez, eu não acho que seja necessário. Antes do que essa apresentação de políticas, eu nunca tinha ouvido falar da necessidade de ter esse tipo de política. Que a gente deseja ter alguma coisa, todo mundo deseja. Eu quero ter um Ferrari, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então eu vou lá, Ferrari vai dizer, você está me discriminando porque o seu Ferrari tem um custo de $250 mil, eu não posso ter acesso a esse Ferrari? Não, claro que não. Vamos ouvir então agora o Ricardo e depois eu passo a palavra para você, Jorge. Alô? Aí sim, rapidinho. Eu queria só complementar, contestar, na verdade, 2 argumentos do Jordi. A informação de que ele diz que não existe necessidade aparente, porque isso está teoricamente proibido no manual de política, não se sustenta. Eu trabalho atualmente no NIR, trabalhei para o LACNIC por muitos anos e nunca surgiu uma solicitação de pessoa física que foi negada, nem tampouco uma consulta. Então, esse argumento não se sustenta. Eu peço também o cuidado do autor com os argumentos de que em outras regiões isso pode. Não é bem assim. Existe uma diferença entre ser membro do RIR e ser titular de alocação. Alguns registros permitem que a pessoa seja membro, mas não quer dizer que tenha alocação. O próprio autor menciona que no APNIC, por exemplo, tem 5 a 10 membros associados. Não quer dizer que esses 5 ou 10 tenham alocações, então tomar cuidado. E tampouco que ter um bloco IP independente vai salvar a vida de uma pessoa enferma em questões... Tem ou muitas outras coisas que vão depender, não é a alocação. O próprio... Ricardo, evidentemente em diferentes registros é diferente, mas Claro que em dos registros diferentes, há coisas diferentes, acontece de outra maneira, mas os dados que eu dei são de membros que têm recursos, não, e são usuários individuais, são pessoas físicas, então eu acho que não foi entendido o que eu expliquei. Eu dei dados reais de pessoas físicas em outros registros. Nico, eu não posso estar de acordo com o que você dizia, porque demonstrar capacidade técnica, na verdade, o que eu disse de cara foi que isto abre uma via de um negócio novo para os ISPs. E, de fato, há ISPs que oferecem isso em todas as regiões, porque eu tive casos em todas as regiões que oferecem a um usuário final. Normalmente são organizações, mas perfeitamente esse usuário privado, serviço BGP gerenciado, é assim chamado. Portanto, isso fica demonstrada a capacidade de técnica para alocar esse recurso ao usuário. Bom, agradecemos ao autor, um aplauso para ele.
Agora vamos medir a temperatura da sala para levá-la em conta na hora de chegar à conclusão sobre consenso. Por mais que a ferramenta Zoom diga que indique que vocês devem votar, nós não votamos. Isto não é uma votação, é uma sondagem da temperatura da sala. Isso não vai determinar que a proposta passa para o consenso. O consenso se alcança com a avaliação dos comentários da lista, além do que acontece aqui. Então, não considerem isso como uma votação. Começamos com a sondagem. Se puderem levantar aqui o poll do Zoom. Se puderem colocar na tela. Vamos esperar uns minutos até que nos confirmem. Estão prontos? Bom, vamos a seguir levantar a mão. Aqueles que estejam a favor dessa proposta, levantem a mão. E mantenham a mão levantada durante uns minutos. Podem baixar a mão. A seguir, levante a mão aquele que estiver ou quem estiver contra esta proposta. Mantenham a mão levantada, por favor. Podem abaixar a mão. Agora levantem a mão aqueles que se abstiverem de emitir opiniões sobre a proposta, aqueles que se abstêm. Podem baixar a mão.
A proposta LAC 2025, distribuição de recursos a pessoas físicas, termina o período de discussão inicial no dia 6 de junho de 2025. Portanto, a partir desse momento e até 2 semanas depois, os moderadores comunicarão à comunidade se a proposta alcançou consenso. Muito obrigada. Continuamos agora com a proposta LAC 20.